Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Nós vamos dar sequência às mensagens. Ontem nós não tivemos, devido à conferência. Então, ontem nós ouvimos a mensagem que o Pedrão compartilhou conosco. E então, hoje nós vamos falar a mensagem do 18, cujo título é A pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Então, esse é o título da mensagem. Diz respeito a uma situação que estava acontecendo naquela época. Então, eu gostaria de ler com os irmãos podem ler a Bíblia. Estou usando a versão de João Ferreira de Almeida, que é a mais comum para os irmãos aí. Então, Gálatas 5, versículo 11. Quem quiser acompanhar a palavra de Deus, pode abrir suas Bíblias. Gálatas 5, versículo 11. Diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, a despeito o escândalo da cruz. Então, existia um problema naquela época, que o apóstolo Paulo nos escreveu essa carta, com relação às tradições dos judeus, que eles estavam seguindo ainda. Claro, eles estavam seguindo as tradições e as leis que Moisés havia determinado. E essa tradição é uma tradição muito forte. E quando o Senhor veio até o nosso meio, quando o Senhor veio reconhecido em figura humana, Ele veio aqui na terra para nos resgatar, Ele mudou a era. A morte do Senhor era para ter sido, a morte e a ressurreição dele era para ter sido um divisor de águas, um divisor entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, o Senhor havia desistido de fazer com que o povo de Israel cumprisse a lei que ele havia determinado. Todos os livros, só o livro de Levítico, vocês forem ler Levítico, tem muitas leis para tudo, as ofertas, um monte de coisa. Então as leis eram muito complexas e eles não conseguiam cumprir essa lei à risca. Mas, no entanto, a tradição estava muito forte, enraizada no povo judeu daquela época. E Jesus, quando veio, ele veio não para acabar com a lei, mas muito pelo contrário, ele cumpriu a lei. Ele não tinha o que você cumprir. O Senhor cumpriu toda a lei, foi o único perfeito, cumpriu tudo que Deus havia determinado na lei, e ele fez muitos milagres, porque era necessário fazer os milagres para que eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus. Por isso que ele fez muitos milagres, não precisava fazer nenhum milagre, mas Jesus fez para mostrar quem ele era. E mesmo assim, eles não reconheceram o Filho de Deus, e os próprios sumos sacerdotes, os fariseus, todas aquelas pessoas que tinham um cargo muito elevado na tradição da lei judaica, na tradição da religião judaica da época, eles não podiam matar o Senhor. Por quê? Porque a lei falava: não matarás. Então eles não podiam jamais matar Jesus, embora eles estavam ávidos para matar o Senhor. Então o que eles fizeram? Eles formaram um complô junto com os soldados romanos, junto com a política, para que os políticos, aqueles que eram incrédulos, eles matassem Jesus. E se eles matassem Jesus, não teria problema nenhum. Eles não estavam deixando de cumprir a lei. Não era eles que estavam matando, mas era a política romana que estava matando sobre Jesus. Então foi feita toda uma campanha, todo um esquema para que Jesus fosse crucificado. E o Senhor ali, irmãos, ele sabe da história, o Senhor ali, ele não refutou, ele não foi contra, embora ele pudesse, se ele ordenasse para o Senhor uma legião de anjos, acabar com tudo ali na hora, mas ele sabia, no Getsemane, quando ele orou, ele sabia que ele tinha que morrer. Por quê? Porque essa também era a lei de Deus. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então o Senhor, ele realmente precisava morrer, ele chorou lágrimas de sangue. Ele sabia que ele ia passar uma dor tremenda, uma dor terrível,
sofrimento muito severo. E o Senhor, não pode esquecer que o Senhor também era filho de Maria. Por um lado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por um lado, ele era Deus. Mas, humanamente falando, ele era um homem comum. Ele tinha os mesmos problemas que nós temos, sem pecado nenhum, mas ele sentiu frio, né, sentiu o calor, e sentiu toda a morte que aconteceu lá. Não ficou livre do sofrimento da morte. Ele realmente sentiu dores e dores terríveis. Até o corpo dele, né, foi entregue, o espírito dele foi entregue para ele. Mas, irmãos, naquela morte, como ele era filho de Deus, eu falo uma palavra para nós, como ele era filho de Deus, ele não podia ficar retido na morte. Muito pelo contrário, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu todos os grilhões da morte. Isso está muito claro na palavra de Deus, mostra para nós vários versículos mostrando isso. Ele venceu a morte. Por ele ter vencido a morte, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Ele foi glorificado. E hoje ele está dentro de cada um de nós. Então hoje, irmãos, nós temos Deus dentro de nós. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e tornou-se o Espírito da vida. Ele veio com vida para todos aqueles que creem nele, creem que ele realmente é o Filho de Deus. E nós cremos, e por isso nós temos a vida. Por isso nós temos Deus dentro de nós. Por isso que nós não vamos morrer mais. É claro, nosso corpo físico vai acabar, né? Tudo isso vai acabar um dia. O Senhor limitou a viver do homem a 120 anos, né? Então Deus limitou a nossa vida. Mas tem gente que até passa disso, né? 123, 124. Então, uma mulher no Brasil, que eu dei uma reportagem, eles estão para confirmar. Lá no Nordeste, não sei se é uma ela tem 127 anos. Então, a gente, porque naquela época, a pessoa nascia, só registrava depois de 3, 4 anos. Não é igual hoje. Você já nasce, você já registra o mesmo dia, no dia seguinte passa. Né? Então, eles estão pesquisando para ver se realmente ela foi registrada 10 anos depois que tinha nascido, depois desse dia. Mas, de qualquer forma, nós temos um limite de vida. Então, a gente não pode também achar ruim com o Senhor, né? Porque a gente está ficando velho. Porque faz parte da própria ordem de Deus. Por que o Senhor ordenou o nosso limite de vida? Porque nós somos carnais. Nós somos carnais, sujeitos à escravidão do pecado. Satanás habita em nós. Quando o Senhor falou do dilúvio, vocês viram a mensagem, né, que Pedro compartilhou ontem. Quando o Senhor falou do dilúvio, por quê? Porque o homem tornou-se totalmente violento e carnal. A violência, o homem que é muito carnal, ele se torna violento. Isso é notório em todos os problemas que há aí, a maioria dos problemas que há de femicídio, né, de morte de esposa pelo marido. Normalmente o rapaz, o cara é muito carnal demais. E quando a pessoa se torna muito carnal, ela se torna violento. E o Senhor quis exterminar com o dilúvio essa raça humana. Então ele sempre falou lá dos animais, etc. Não sabe da história, né? Para preservar a vida animal. Então o Senhor mandou o dilúvio. Ele fez uma nova aliança, ele não mais viria o dilúvio. Ele marcou um arco-íris mostrando que não haveria mais o dilúvio. O Senhor não iria jogar mais a terra do dilúvio. Mas, no entanto, irmãos, haverá ainda um julgamento nessa terra. Por isso o Senhor veio e tornou-se o Espírito da vida. Por quê? Porque somente Ele em nós é quem cumpre toda a exigência de Deus. Nós, irmãos, nós não conseguimos cumprir as exigências de Deus. Aí eu fico nervoso, né? Eu tenho a natureza, só quem vive comigo, né? Conhece a minha natureza, dá aqueles 5 minutos, você fica bravo, fica nervoso, depois passa tudo. Isso faz parte da natureza nossa. Natureza caída, nós herdamos dos nossos pais por nascimento, pelo fato de nós sermos homens, né? Temos a natureza humana dentro de nós. Todo mundo, irmãos, tem defeito, tá? Não adianta você falar assim, eu fico nervoso, mas eu fico nervoso leve, eu fico nervoso devagarzinho, ninguém nota que eu estou nervoso.
mas está nervoso, né? Mas está um problema. Nós não podemos vencer essa questão. A gente só vence isso, só vence seu nervosismo, se você estiver no Espírito. Irmão, você não pode falar, eu bati na minha mulher, deu um pontapé nela, deu um tapão nela, mas eu estava no Espírito. Eu sou no Espírito diabólico, né? Não tem como você estar no Espírito, bater no seu filho, porque às vezes até no filho, você está nervoso, aconteceu uma coisa no seu trabalho, você veio nervoso em casa, seu filho faz uma coisinha, já mete seu papo do menino lá, já dá um tapa tão forte que vai parar no sofá, né? Você joga ele longe. Isso, irmãos, é uma situação muito ruim, né? Uma situação humana caída em nós. Nós precisamos, quando você ficar nervoso, tente colocar o nome do Senhor. Coloca essa janela sem colocar o nome do Senhor. Se você colocar o nome do Senhor, Deus vem com você, o Senhor vem com você, o Senhor vence todos esses problemas em você. Então, irmãos, nós não conseguimos vencer nada se não for pelo Senhor. Não adianta a gente tentar querer vencer. Não adianta você querer pegar o Evangelho, por exemplo, numa casa noturna, né? Lá numa casa noturna, pegar o Evangelho numa boate, né? Pegar o Evangelho lá, tanta pessoa precisando, tanta pessoa ruim lá precisando do Evangelho. Irmãos, você é igualzinho a eles, a diferença é que você está no Espírito. Se você for lá, você vai começar a dançar por lá também, porque isso está dentro da natureza humana caída. Então, nós não vamos tentar o Senhor, né? Querer ver o Evangelho nesses lugares, em casa de prostituição, nesses lugares aí, porque essa natureza está dentro de nós, né? Se você não tem o Espírito, você cai também nas mesmas situações. Queria ler também os irmãos, capítulo 6 de Gálatas, versículo 12. Logo na parte seguinte, diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses nos constrangem a vos circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse versículo é o título da mensagem. Então, eles querem se ostentar na carne, ou seja, a lei mandava que o menino fosse circuncidado, né, no 8º dia, teria que ser circuncidado. Então, muitos cristãos, muitos gentios, que creram no Senhor, porque não sabem, né? Pedro teve aquela visão do lençol, dos animais puros lá, que o Senhor mandou ele comer e tal. Quer dizer, o Senhor já mostrou aqui para Pedro que era para o Evangelho para os gentios também. Os animais impuros ali naquela visão de Pedro eram nós mesmos, os gentios. Quem são os gentios? São todas aquelas nações que não são do povo de Israel. Se você não é um israelita, você é um gentio. Para Deus, existe somente um povo judeu. O restante é gentil. Então, irmãos, não era para nós termos Deus dentro de nós. Deus veio só para os judeus. Mas porque os judeus rejeitaram, o Senhor deu uma precada no templo ali, né? Introduziu os gentios dentro dele mesmo. Então, hoje nós temos Deus em nós, graças à rejeição dos judeus por Cristo. Então, nós entramos. E hoje nós somos filhos de Deus, por quê? Porque Deus está dentro de nós. Aí, aqueles gentios que creram no Senhor naquela época, os fariseus, né, os sumos sacerdotes, queriam que eles também fossem circuncidados. Né? Os homens circuncidados, os irmãos circuncidados, por quê? Porque para poder cumprir a lei de Deus, porque eles estavam na sombra da lei de Deus. Por isso, não havia entendido ainda que Jesus veio para cumprir a lei e acabar com a lei, para que Ele mesmo pudesse cumprir a lei em nós, através do Espírito dele que habita em nós. Então, aqui em Atos, capítulo 21, vamos ser em Atos 21. Versículo 19. Tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio, por seu ministério. Ouvindo, deram-lhes glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmãos,
irmão. Quantas dezenas de milhares há entre judeus que creem, e todos são zelosos da lei. Bom, os próprios judeus, o Senhor veio para os judeus e para os gentios, veio para toda a humanidade. Os próprios judeus que creram, eles eram zelosos da lei. Então, irmãos, percebem a confusão que está? Não era mais para ser zeloso da lei, não era para você cumprir mais a lei. Obedecer a lei e querer fazer tudo que é escrito na lei. Por quê? Porque Deus havia desistido da lei. Tanto é que Ele mandou Cristo, para que Cristo cumprisse a lei e tornasse o Espírito da vida, e a lei seria cumprida não por nós, mas por Cristo dentro de nós. Mas eles não enxergaram isso. Eles queriam ser presos mesmo e cumprir a lei. E esse irmão só trouxe o problema, né? Não trouxe realmente a Bíblia de maneira assim tão esplêndida, de maneira como Deus queria. Aqui em Atos capítulo 2, para nós uma passagem, que você conhece, que exatamente quando aconteceu a vinda do Espírito Santo, o Senhor tomou conta, né, dos irmãos que creram nele. Então, Atos capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, esse aqui, o principal aqui, nessa passagem, não é que eles falavam em línguas, mas é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso que é o principal dessa passagem. Ali cumpriu-se, né, quando o Senhor foi glorificado e Ele entrou para dentro daqueles que creram nele. Foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que ele falasse. Então, essas línguas, né, que eles falavam aqui, não foi que eles inventaram línguas, não foi inventando línguas, mas era segundo o Espírito Santo concedia que cada um falasse. Aí continua o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos e todas as nações debaixo do céu. Que Jerusalém, irmãos, era um polo importantíssimo, não só metrópole naquela época, né? Era muito importante Jerusalém, tinha muitas nações. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Nós entendemos, o Senhor concedeu sabedoria para aqueles, né, que haviam ficado cheios do Espírito Santo, para falar a língua daquelas nações que estavam lá. Então, se estivesse lá um inglês, aqueles irmãos falavam inglês. Se tivesse lá um francês, outros irmãos falavam francês. Se tivesse lá um grego, outros irmãos falavam na língua grega. Os irmãos entendem? Né? Ela era babando, não foi coisa inventada, mas era língua inteligível. Não que eu sou contra a língua de anjos, não é isso. Existe realmente língua de anjos, existe uma língua pura de anjos. Quem quiser falar língua de anjos, pode falar língua de anjos, né? Mas tem que ter alguém que traduza. E o que adianta eu começar a falar língua de anjos aqui para os irmãos e ninguém traduzir o que eu estou falando? Mas tem que ser sim uma tradução verdadeira, né? Não é, por exemplo, eu vou lá no canto e combino com o Caio fala, pô, vai falar, você traduz o que é isso? Você traduz o que é isso? Bom, isso é uma enganação, isso é uma mentira. Não pode enganar os irmãos, entende? Você pode enganar os irmãos, mas Deus se engana. Eu posso combinar com o Caio, que fala uma coisa ali, o Caio que fingir que está me traduzindo o que eu estou falando, né? Os irmãos ficam com medo de questionar, né? Aí eu vou aumentar meu poder no meio de vocês, né? Se eu ficar mais, ele vai me considerar muito mais aí, não, mas eu falei de anjos, né? Parte espiritual. Mas na verdade só ele que sabe que foi algo combinado. Irmãos, o nosso bem não tem essas coisas. Graças a Deus pela vida dele. Amém. Graças a Deus que aqui tudo é verdadeiro. Amém. E a palavra também é muito clara como isso aconteceu. Versículo 7.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Esses galileus, irmãos, é pejorativo, tá? São eles todos letrados, analfabetos, e assim, realmente desprezando, né, essas pessoas que estão falando línguas. E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna, aí vem quem estava lá, né? Partos, médios e elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Eu não contei, tá? Se vocês contarem aqui, deve dar mais de 10 nações que estavam lá. E cada um ouviu falar a sua própria língua. Porque Deus queria mostrar que ali estava havendo realmente a descida do Espírito Santo, o Senhor estava tomando conta, cumprindo o que estava na palavra que o profeta havia profetizado. Que toda a carne receberia o Espírito Santo. Aí Gálatas Atos capítulo 11, ainda em Atos, versículo 1 a 5, diz o seguinte: chegou ao conhecimento dos apóstolos dos irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o ouviram dizendo: entrasse em casa de homens incircuncisos e comesse com eles. Irmãos, percebe aqui a confusão que estava. Estavam vigiando Pedro, você entra na casa de homens que não eram circuncisos, né? Você se tornou impuro, não é para você entrar, não é para você falar com gentios. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aqui Pedro, ele conta aquele sonho que ele teve quando o Senhor mostrou para ele o lençol, né? Os animais que haveriam comido, aqueles animais imundos, puros, conforme a lei de Moisés, mas o Senhor mandou que ele comesse, matar e comer. Por quê? Que Deus tornou-se puro, está puro. Então, entende? Aí Pedro entendeu que era para ele pregar o evangelho dos gentios também. Por isso que nós entramos, graças ao Senhor, devido a essa questão, a essa misericórdia de Deus, né, que fez para nós. Agora, no capítulo 4 de Atos ainda, capítulo 4, versículo 31. Aqui diz respeito, irmãos, à obra de Deus. Então, nós temos aqui o seguinte, eu resumi bastante essa palavra, mas nós temos o seguinte: existia uma situação onde a circuncisão e as leis de Moisés eram muito fortes. E muitos irmãos, para não ser perseguidos devido aos fariseus, aos saduceus, etc., os sacerdotes, eles também cumpriam a lei de Moisés para não serem perseguidos por esse povo aí. Então, isso que está acontecendo. O Senhor está mudando a época, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Por quê? Porque o Senhor queria fazer uma grande obra de mudança de época. E aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 31, mostra para nós um dos eventos que vai fazer com que seja possível o Senhor fazer a obra. No capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, aqui começa então a obra de Deus. A obra de Deus, ela só é possível quando ela é feita pelo próprio Deus. Aqui estavam todos cheios do Espírito Santo. Não estavam cheios de si, cheios de conhecimento, treinamento, fizeram um seminário, ou foram lá no SEAP, fazer um treinamento no SEAP. Não é isso que capacita. Você estudar a Bíblia, você fazer seminário, isso é muito bom, porque ajuda você a ter conhecimento, você talvez conhecer a Bíblia, ter um próprio, ajuda também. Mas, irmãos, isso não é crucial
para que a obra de Deus seja executada. A obra de Deus só é executada quando você estiver cheio do Espírito Santo. Até porque Deus não aceita nada que vem de nós. Se nós quisermos fazer a obra de Deus por nós mesmos, por nossa capacidade, Deus rejeita. Para Deus é como trapo de imundícia. Deus não aceita nada que é nosso. Por quê? Tudo que é nosso, qual é a origem? É Satanás. Tudo que é nosso é do inimigo, é da nossa vida caída. Nós herdamos nossos pais, nossa educação. Né? Olha, você tem uma educação tão fina, aquele cara é tão fino, aquela moça é tão fina, como que ela tem educação. Aquele outro lá, nasceu num lugar ruim, é um bruto, é um iletrado, não sei o quê. Irmãos, mas tanto o ruim como o bonzinho, todos têm uma única procedência. É de Satanás. É da natureza caída, da natureza humana, ou a natureza humana polida, é que só ouve música clássica, Beethoven, né? Ou o outro que tem um irmão assim que ouve, sei lá, Chitãozinho Chororó, não sei o que mais aí, não estou falando não, em casa tem de vez em quando Chitãozinho canta lá. Mas, irmãos, o que Deus interessa, o que interessa para Deus é o que vem dele. Então, irmãos, se nós quisermos fazer a obra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Invocando o nome do Senhor. Você pode falar, não, só me enche do Espírito Santo quando eu ouço uma mensagem. Você é muito restrito demais. Então, quando você está trabalhando a carne, o seu ego, o seu eu, não, só todo Espírito não vou no reino da igreja. Quando sai da reunião, não sai do Espírito. Nós é sempre muito restrito. Nós não podemos ser assim. O que a Bíblia fala lá no arrebatamento? 2 serão no campo, um será tomado e o outro não. Quem será tomado? Quem está no Espírito. Quem será deixado? Aquele que não faz a vontade de Deus, que está na sua carne, nos seus pensamentos. Então, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio a qualquer momento. Né? O Senhor deu para nós uma prática muito eficiente, né? Eficaz, que é invocar o nome do Senhor. Você pode invocar o nome do Senhor alto, audível, se você não tiver ninguém te ouvindo, não ficar por aí no meio, ou no seu espírito. Você já era uma fila de banco lá, cheia de gente lá, nervoso. Fala, olha, Senhor Jesus lá, todo mundo vai assustar. O que está acontecendo? Vai cair no prédio? O que está acontecendo? Então as pessoas se assustam. Então você pode invocar de maneira baixa, mas você pode estar no espírito. Todo mundo está nervoso, xingando, né? Mas você está no espírito. Então, irmão, você nem pega a fila. Né? Você fica nervoso, você nem pega a fila. Eu sou essa pessoa, eu não fico em fila. Eu fico em fila para ir em restaurante? Jamais. Eu vou comer lá na esquina, mas pegar fila para comer, de jeito assim. Você vai almoçar no restaurante, tranquilo, vai não pegar fila ainda, ficar esperando. Misericórdia, esse que é o medo do tamanho do restaurante. Imagina trabalhando, né? Vai a pena você ficar em fila de restaurante. Então, irmão, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, em qualquer momento você pode invocar o nome do Senhor. Quando seu marido te xinga, quando sua esposa te xinga ele de volta. E nem invoca o Senhor alto, que ele vai te xingar mais ainda, né? Invoca o Senhor no seu espírito. Ó, Senhor Jesus. Sem deixar a boca, sem perceber que você está invocando. Sem perceber que você está invocando, você vai apanhar mais ainda. Ou vai ficar mais nervoso, aí ela vai ficar mais nervosa ainda. Invoca o seu espírito, Senhor Jesus. Você vai ver que vai passar. Eu só aprendi depois que era tanto casado. Antes apanhei até. Então, irmãos, nós precisamos invocar o Senhor a todo momento, né? Para a gente poder ter uma vida consagrada ao Senhor. E fazer a obra de Deus. Efésios capítulo 2 mostra para nós, de maneira prática, como isso acontece. Efésios 2, versículo 14.
Verso 2, 14 em diante, diz o seguinte: que Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e ter derrubado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, abolindo a sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui mostra muito claro que entre os gentios e os judeus, o Senhor fez a paz. Aboliu toda a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, aboliu tudo. Não é mais ter circuncisão, não é mais ficar cumprindo dias, cumprir a lei do sábado, não fazer nada nos sábados, não é para ter nada disso. O Senhor mesmo, Ele violou o sábado. Por que o Senhor violou o sábado? Não que Ele quis provocar os fariseus, mas Ele quis mostrar que Ele era maior que o sábado. Ou seja, aquela pessoa ser curada no sábado é muito mais importante do que aquela pessoa que continua doente no sábado. Então o Senhor mostrou a humanidade dele. Versículo 15, Ele recolheu a sua carne no mesmo mandamento com as ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, mas a cruz de Cristo destruiu a inimizade. Que inimizade era essa? Dos judeus contra os gentios. O judeu era judeu, o resto era resto. O resto era escória. Os judeus, então, nós somos filhos de Deus. Vocês são escória, desprezados. Mas o que Jesus fez? Pegou o desprezado, os que estavam nos cantos, totalmente doentes, sem esperança no mundo, o Senhor pegou eles e colocou Deus dentro deles. Eles se tornaram, então, igual judeus, filhos de Deus. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus hoje, devido a essa misericórdia do Senhor para conosco. Ele acabou com toda a inimizade que existia. Versículo 17. E vindo, Ele vai trazer paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, irmãos, o único acesso que nós temos ao Pai é somente por Ele, somente pelo Espírito de Deus dentro de nós. Esse Espírito aqui está inclusive dentro de maiúsculo. Quer dizer, nós só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus, irmãos, por seu próprio esforço. Por você fazer as coisas para Deus, ser uma pessoa boa, dar esmola, você fazer uma série de coisas, cumprir tudo que você faz, ler a Bíblia todo dia, aí você vai te levar para Deus. E vai te levar para Deus o Senhor dentro de você. Por isso, irmãos, que nós hoje, nós não teremos mais a morte. Não que nós queremos morrer, eu não quero morrer, certo? Ninguém quer morrer, ninguém quer ser enterrado, ninguém quer ir para o cemitério. Mas, irmãos, se você morrer, vai ficar tranquilo que você será ressuscitado. Se nós morrermos, quem usa essa palavra para nós? Dormirmos. Se nós dormirmos, nós estaremos cheios da palavra. Estaremos aguardando a ressurreição. Por quê? Porque nós somos aqui dentro de nós, não porque nós somos uma coisa, mas é porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Assim como o Espírito de Deus não deixou que Cristo ficasse ali na sepultura, esse mesmo Espírito de Deus ressuscitou a Cristo, então o mesmo Espírito está dentro de nós. E ressuscitará. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Bom, nós somos agora da família de Deus. Nós não somos estrangeiros mais. Nós somos, nós falamos de irmãos, Eu chamo de irmão Renê, por quê? Não é um jargão, mas é porque tem o mesmo pai que ele. Nós temos a mesma família, nós temos o mesmo propósito, somos irmãos em Cristo. Capítulo 4 de Efésios, só vou encerrar essa passagem, deixar um tempinho para os irmãos. Efésios 4, versículo 11. 11 em diante, diz o seguinte: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pois é muito rica essa passagem,
que mostra que o Senhor concedeu uns para isso, outros para aquilo, e assim por diante. Ou seja, na vida da igreja, não são todos apóstolos, não são todos mestres, não são todos evangelistas, né? Ou seja, a riqueza da vida da igreja que era edificada não por uma pessoa única. Nós não temos aqui um irmão super. Bom, o Senhor não quer mais um irmão único. O Senhor não quer mais o Whitney Smith. O Senhor não quer mais o Whitney. O Senhor não quer mais um irmão super espiritual. Ele quer a igreja. Amém. Ele quer o corpo de Cristo. Amém. Ele quer os 144 mil. Amém. É isso que o Senhor quer. Então Ele concedeu dons para nós. Então, irmão, se você tem um dom, se você ainda não descobriu o seu dom, procure no Senhor qual é o seu dom. Qual é a minha função na vida da igreja. Muitas vezes você está bem perdido, mas às vezes, irmão, a sua profissão, que você era, o que você faz na sua profissão, na vida cotidiana, isso pode ser uma pista para você ver qual vai ser seu dom na vida da igreja. Seu treinamento, sua disciplina, a sua seriedade como você leva as coisas. Vai te dar um serviço na vida da igreja, tem que ser um serviço assim, não pode falhar, serviço sério, não é verdade? Então, irmão, nós precisamos descobrir qual que é o nosso dom na vida da igreja. Nem todo mundo aqui vai pregar o Evangelho, né? Às vezes tem saída para pregar o Evangelho. Não são todos irmãos que vão pregar o Evangelho. O Senhor falou assim, ide, fazer discípulos. O Senhor ordenou para a igreja aí. Mas, irmãos, vocês não podem ficar com condenação. Quando a igreja incentivar a todos saírem, né? Haverá uma saída global, por exemplo. Se todos saírem, se você não sair, não fique condenado. Você vai sair como? Orando pelos irmãos que estão lá. Cuidando, por exemplo, do irmão que é casado tem filhos, a irmã tem filhos, né? Ela quer ir, mas não tem com quem deixar os filhos dela. Se você cuidar dos filhos dela para ela ir, você está fazendo uma grande coisa, você foi junto. Então, irmãos, o importante é nós termos o mesmo espírito, o espírito de evangelização, o espírito de edificar a vida da igreja. Com certeza. Qual é o motivo, então? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se eu vou parar por aqui. Irmãos, esse é o motivo, né, pelo qual o Senhor concedeu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e por diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue, né, conheça a Deus de maneira plena. Essa é a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, nós já conhecemos o Senhor plenamente. Nós vivemos o Senhor plenamente. Ainda não. Nós tivemos. Se a gente vivesse o Senhor plenamente, Ele já teria que buscar a sua igreja. Se ele não veio buscar a sua igreja, Ele não encontrou um povo que está vivendo Ele de maneira plena. A igreja não está madura. Nós precisamos buscar o Senhor, né, para que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o Senhor estabeleceu um padrão, uma medida. Isso lá no Novo Testamento, o Senhor mostrou uma figura para nós, né? Um médico no rio. Então, aquilo é uma figura, não sei o que, o Senhor está medindo nós a cada dia. Irmãos, o Senhor estabeleceu uma medida ali. Qual é a medida? A plenitude de Cristo. Por quê? Em Nova Jerusalém, vai ter o quê? Somente Cristo. Então, se você não gosta de Cristo agora, você quer fazer o quê na Nova Jerusalém? Se só vier a Cristo, só vier a Deus. Se nós não gostamos de Deus, vamos fazer o quê lá? Não é verdade? Então, Deus estabeleceu uma medida. E essa medida, esse padrão, é o próprio Cristo. Que é muito elevado. Mas como que eu vou chegar lá? Através de Cristo dentro de nós. Por nós mesmos não conseguimos, mas Cristo em nós consegue. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? O Senhor nos abençoe durante essa semana. Se algum irmão quiser falar um pouquinho, tem uns 10 ou 15 minutos. Amém?